Tu já foi esquerdista? Já. Mas não militante. Eu era esquerdista por osmose, porque o ambiente que eu vivia era um ambiente esquerdista, então as minhas ideias eram todas esquerdistas, entendeu? Mas era e aquela também coisa não tive que muito sucesso, mas... Aquela coisa que o Olavo falava, que as pessoas têm medo de reprovação social. Não. Na minha época, e, pô, isso já faz bastante tempo, é que a gente não sabia que existia outra coisa. Pra gente, o PT era o normal mesmo. A política era aquilo que acontecia lá e tava tudo bem. Ninguém brigava no Natal com o sobrinho, entendeu? Eu lembro dessa época um pouco. Eu era criança, mas eu lembro dessa época, cara. Não lembro. Tu nasceu em Eu lembro. 96? Tipo assim, 2000, até 2010, mais ou menos, foi assim. É. A pegada começou a mudar de 2010 pra frente ali um pouco, né? É. Foi o negócio do... Particularmente em 2013, com o negócio dos centavos Exato, lá 20 do ônibus. centavos, é. exato. Ali foi uma virada. Mas as minhas opiniões... Era tipo assim, era pró-aborto, pró-legalização das drogas, tudo que o esquerdista que se acha cool e... Mas não por medo de reprovação social, mas é porque não existia... Outra parada. Outra né? parada, assim, não sabia o que era, o que podia ser outro tipo de pensamento, né? Na época, religião e catolicismo era coisa de gente burra e por aí vai. E eu era dessa galerinha, eu tinha uma banda de rock lá no Rio, então o ambiente de música já sabe Como era o nome? Emily Tries. Já vi, cara? Você procura no YouTube aí, você tem lá as gravações. Tem uns vídeos lá e tal. Mas assim, é ambiente de música, né? Então você já sabe. E carioca, então nossa. Então, eu era esquerdistinha, Droga. assim. Aí aos pouquinhos eu fui me afastando e tal. Graças a Deus teve pena de mim, O que né? aconteceu pra tu... Foi o Olavo de Carvalho, né, cara? Foi o Olavo. Em grande parte foi o Olavo. Que mostrou que tinha uma outra... As coisas que ele escrevia pareciam muito mais interessantes do que as coisas que eu lia nas colunas do Globo, por exemplo. E aí, eu posso não ser muito inteligente, mas eu sei notar certas coisas. Tipo assim, pô, esse cara tá falando umas coisas que eu não vejo normalmente, sabe? E aí, eu comecei a fuçar mais e tal. Na época, eu escrevia num portal de blogs aqui de São Paulo, que chamava Wunderblogs. E o pessoal também, se eles não eram católicos, e se eles não eram exatamente direitistas, mas eles tinham nojo do PT e achavam essa porra de ideologia de esquerda tudo muito nojento e tal. E eu fui, esse pessoal que tá falando essas coisas é bem mais interessante do que a minha patotinha aqui de músicas maconheiras e tudo mais, sabe? Então, e aí foi assim, foi uma longa aproximação, mas por eu ter notado que eram pessoas mais interessantes no final, sabe? Foi isso. E aí depois o palhaço fez catequese e voltou pra igreja e falou, cara, e me puxou meio que assim, foi grande parte por influência dele ter me puxado. Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu por um amigo em comum, o Rota, que é um gênio, assim, né? Ele também escrevia no Wunderblogs, inclusive. E hoje em dia ele não fala muito com a gente mais, assim, tipo, porque talvez a gente tenha virado meio direitista ou meio católico, não sei. Certo. Mas foi um amigo em comum que apresentou a gente e pouco tempo depois, assim, tipo, a gente sempre se reunia pra beber, né? Tipo esse ambiente aqui. Fica falando merda e tal. E aí o palhaço ficava, pô, isso aqui é meio engraçado. Vamos filmar essa parada e botar no YouTube. E eu não sabia nada de audiovisual, né? É bem difícil, né, cara, fazer esse salto, né, do... A gente falando aqui no anonimato, do... Puta, vamos A filmar. resenha É uma parada... para o trabalho. Tipo assim, são várias vezes que você tem que... Não, é uma resistência muito grande, né, cara? Como é que foi, no caso, pra vocês considerarem fazer isso aqui? Tipo, como é que foi pra vocês? Então, no nosso caso foi fácil, porque o Thiago, tipo, ele fez a empresa e falou, ó, tem que ter um programa que é nosso. Eu trabalhava numa outra empresa. Então, foi meio que Fui uma progressão demitido. natural, né? E aí eu peguei uma grana e falei, cara, eu tenho grana pra comprar uma mesa, umas câmeras, uma mesa, um notebook, um negócio, uma merda. Uma cortina. Uhum. E talvez essa seja a minha última chance, assim, meu último tiro na vida, assim, sabe? Uhum. A partir de agora, a vida vai pegar aquela parábola, sabe? Que começa a só descer. Talvez esse seja o meu último respiro de subida. Eu já tô ficando velho também. Então, porra, vamos lá. Isso foi quando? 2024. Cara, bem recente, né? Recente. Tem um ano, né? Que a gente... Não tem nem... Esse programa aqui não tem um ano, eu acho. Não deve ter fechado um ano. Não tem um ano. Não tem um ano, não. A gente começou acho que em maio, se bobear. Tava na polícia ainda, cara. Eu vinha pra cá e gravava aqui e voltava lá. Você não tinha que esconder a cara, não, na época da polícia, né? Então, era bem... Cara, era bem... Tipo assim, eu falava, meu irmão, quando eu me formar... Eu tava na formação ainda, né? E eu ficava ali meio que... E aí os caras descobriram lá, né? Só que o pessoal, graças a Deus, o pessoal da minha turma, todo mundo é meu amigo, muito amigo, né? Então os caras entenderam que falaram, meu irmão, se a gente soltar isso aqui, começar a falar demais,
vai dar merda pro cara. Então, eles seguraram. Todo mundo meio que falou, não, beleza. Tipo, todo mundo via, e aí, caçamba? Me chamava de caçamba. E eu já conheço o Igor desde pra 2018, né? Então, quando eu fiz agora em 24 a empresa, Quando ele tava na pré-escola. Você ficava visitando a pré-escola e coisas assim, exato. Com esse óculos escuros, essa cara meio estranha, assim, com uma van dizendo assim, compra um docinho. Comprem, né? Compra um docinho. E aí eu falei com ele, e aí, vamos trabalhar junto ou não? Chegou a hora, cara. Foi tipo isso. Eu relutei durante muito tempo, porque meu mundo era muito de tradução e escrita e coisa literária e tal. Até que a um certo ponto ele me convenceu e aí a gente começou a filmar umas coisas em casa, assim. Mas era tipo assim, 2 celulares, o meu e o dele, assim, um apontando pro outro. Fita adesiva pregando o celular nas costas de uma cadeira, assim. Era tudo muito mambembe, né? E aí foi indo. Foi mais ou menos isso. Teve uma decisão de acabar ou só foi uma coisa que já deu? Foi só uma coisa que meio que já foi, assim. Porque, porra, não compensa falar essas coisas no Brasil, assim, entendeu? Pelo menos eu acho, assim, tipo... a gente vai começar a se repetir se a gente ficar falando desses assuntos, porque é a mesma merda sempre, assim. Tipo, os bilhões do último escândalo. Porra, cara, eu já falei dos bilhões do último escândalo semana passada. A gente vai falar dos bilhões... Mas é engraçado que eu sempre vi vocês com uma veia mais artística, assim. Por exemplo, a parada lá de zoar como é que era? Quando os militares eles falavam como é que é? Quando saía a nota, né, de repúdio. Nota de repúdio, tipo, a nota de repúdio do militar. Cara, todo mundo sempre... Se fosse só pro cara falar isso é uma parada que vai acontecer várias vezes. Os militares vão fazer as notas de repúdio, né? Uhum. Só que você fazer uma parada escrotizando ali com eles, tipo, deixando bem claro o quão ridículo é essa parada, é muito mais efetivo do que você chegar e fazer um programa, tipo, literalmente falando sobre, sabe? Você chegar e falar assim, eu vou falar agora, fazer um vlog, por exemplo, sobre o que eu acho da nota de repúdio, tipo... Talvez fossem as minhas expectativas, talvez eu tivesse ideias de que... Porque a gente cresce ouvindo falar assim, não... se você fizer produto cultural, se você fizer criações culturais, que seja música, você vai efetuar mudanças na sociedade e tal. E não foi bem isso que aconteceu, porque a gente chegou numa época que estava tudo já muito calcificado e paralisado por causa de várias circunstâncias, o próprio STF e tal, que é um negócio que limita até onde você pode... né, enfim, e aí, depois de vários programas e alguns anos, a gente percebeu, continua tudo a mesma merda, até piorou e tal. Mas teve outras coisas. Foi por isso, então, que, tipo, deu uma... Não, é mais uma coisa de não querer ficar se repetindo, sabe? E aí começar a falar de outras coisas que eram mais culturais e artísticas. Mas se você começar a falar de coisas também que são mais culturais... Tipo, quando a gente fazia um vídeo que era falando de tudo que está aí, né? Tudo que estava errado. Dava umas 100 mil views, 120 mil views e tal. Aí, às vezes, a gente soltava um que era mais assim... Cara, vou falar de umas paradas... Fala de música aqui, umas coisas de arte e tal. Aí, tipo, sei lá, 20 mil views no máximo. Então, não tem tanto interesse assim, né? É verdade. Talvez a gente insistisse se fossem circunstâncias mais fáceis. Mas como ele se mudou e foi pra longe... Começou a ficar muito difícil, e aí chegou um momento que parou. E dinheiro você nunca ganharam com isso? Não, nunca. O Palhaço é um cara endinheirado, de uma família que é bastarda? Não, nem um pouco. Bastarda é foda. Bastarda é foda. Abastada. Abastada. Mas tá ali, Também, a gente entende né? o espírito. Não, nem de longe, nem ele, nem eu, assim. Teve uma vez, porque a gente tinha sites que o pessoal podia doar uma grana, né? O pessoal sempre pingava um capilézinho lá e tal. Nunca foi nada demais. Mas na época que tava mais quente, toda essa coisa do Bolsonaro e tal, né? Que era o que o pessoal tava mais empolgado. A gente vivia sendo expulso dessas plataformas de grana por causa das coisas que a gente falava. E aí, uma vez, a gente pediu pra doarem uma grana pra gente diretamente, assim, e o nego, tipo, deu, tipo, 40 mil reais em 3 dias, assim. Mas foi a única vez, assim, tipo, muito louco depois. Mas então, foi no auge, então, ali, da tensão, foi no auge, da tensão política ali de... exato. Foi próxima à eleição? Foi na época que tava mais no frege, assim, tipo, fervendo e tal, porque acho que, sei lá, a Damares chegava e jogava uma bomba de fumaça, assim, falando uma merda qualquer, todo mundo ficava maluco. Mas foi só essa vez também. Aí depois naturalmente foi meio que decrescendo, assim, porque o pessoal deu uma esfriada também. Todo mundo meio que percebeu, mesmo que não diretamente, que, tipo, cara, não é só, tipo, porra, o pessoal fica na frente do quartel implorando durante não sei quanto tempo, sabe? Enfim, a gente percebeu que no final a gente tá bem mais sozinho do que a gente imaginava, né? É verdade. Então... Cara, isso é foda, né, cara? Tipo assim, eu lembro que os caras, esse pessoal que ficava na frente do quartel falavam sobre os melancia. Já ouviu falar esse termo? Sim. Melancia? Nunca ouviu falar? Que era vermelho por dentro, né? Vermelho por dentro e verde por fora, né? Velho, eu vi um vídeo de um filme do Mazzaropi
Mazzaropi falando que o exército era melancia. Eu falei, caralho, eles já falavam isso naquela época. Mas era realmente se referindo aos comunistas. Se referindo a... Ele não chegava a falar comunismo, mas ele dava a entender que era uma coisa já socialista. O Mazzaropi no Brasil... Então, essa coisa reacionária do Bolsonaro, essa galera, ela não tem nada de novo, né? Realmente não é um movimento social legítimo, sabe? Que surgiu realmente. É só um apanhado geral de várias outras merdas. Uma né? mistura, você acha? Assim, meio que um pastiche, assim? É. Por isso que é tão sem graça. Por isso que tu vê e fala assim, não quero mais ver isso aqui. Pelo amor de Deus. Cansou rápido, né? Tô falando do Olavo, né? Palha, né? Tipo, quando tu entrou em contato com o Olavo, você não tinha tanta noção, assim, o que é catolicismo, o que é, sei lá, né? Conservadorismo, sei lá. Talvez você não tivesse tanta ideia disso. Mas uma coisa que fala muito aparente é, esse cara é legal. Tem alguma coisa legal acontecendo aqui. Então, em 2008, eu comecei a ouvir o Olavo. Pô, eu não sabia nada sobre cristianismo, sobre direita, esquerda. Imagina, moleque, 15 anos de idade. E aí eu comecei a ver e comecei a falar, porra, peraí, tem alguma coisa diferente, assim. Tem alguma coisa que tá me chamando pra isso aqui. Eu sinto que é uma coisa que tá me chamando pra isso aqui. Isso aqui é mais legal do que as conversas que tem na minha escola, por exemplo. Com a professora de sociologia, o professor de filosofia, ou, sei lá, qualquer outra coisa que eu tô vendo, entendeu? Eu acho que a nossa inteligência, ela trabalha o tempo todo captando coisas, mesmo que a gente não saiba, né? Eu acho que todo mundo é um pouco mais inteligente do que se percebe, sabe? Isso é uma declaração ousada. Fortíssima. Forte. Mas eu entendo o que você está falando. Tem alguma coisa, mesmo que a pessoa não esteja percebendo, tem alguma coisa percebendo por ela, assim. E Isso. ela escolhe depois se ela fica fiel a isso ou não, né? Você sempre foi reacinha? Ou como é que foi essa parada? Eu sempre fui normal só, tipo, eu fui batizado na igreja católica, fiz a primeira comunhão, Normal, não fiz foda. crisma. E, cara, eu não sei, eu nunca fui, tipo, de falar Mas a sobre... turminha não era mais... As ideias não eram... Já eram mais degeneradinhas. Teus pais, por exemplo. Meu pai sempre foi o cara que ele nunca falou, ele sempre foi, sabe o cara que, todo cara que aparece, eu não acredito nesse filho da puta, não. Tudo mentiroso, porque, porra, no Rio de Janeiro realmente não tem como, né, cara? Foram o quê? 4 governadores O cara presos em escaldado sequência? já do Rio de Janeiro, né? 7? Foram 7 em sequência? governadores. Caralho! Garotinho. Garotinho, Pezão, Sérgio Cabral. o Witzel, Sérgio Cabral, Eduardo Paes se livrou, Tinha mas... o Pita? Ou não? Não, O Pita era de São Paulo. prefeito. São O Pita Paulo. era de São Paulo? Vitória de São Paulo. Mas meu pai sempre foi, minha mãe também. Cara, os dois sempre foram pessoas normais. Que é um assim. modo de sobrevivência quando você fala de política no Brasil. Você não pode confiar, né? Depois, Exato. com o PT e a esquerda que chegou essa coisa do pai Lula e de endeusar essas cara. paradas e tal. E quando chegou o Bolsonaro, cara, meu pai, eu tenho certeza que ele votou no Bolsonaro, mas ele não declarava voto, cara. Ele, eu não vou declarar voto, não. Voto é secreto. Ele falava assim, Teu pai... voto é secreto. Tu vai votar no Bolsonaro, porra. Voto é secreto, meu amigo. Ele falava assim, voto é secreto. Já falou tudo que tinha que falar. Exato. Cara, o meu pai lá em 2017, 18, assim, ele virou Bolsonaro a ponto de ser aqueles caras do OVNI. E tem um OVNI. Olha só. E tem o Lula de mentira, sabe? O Lula, Foda. O Lula tem 3 A sócios. gente já tá no quarto Lula e tal, assim. Umas Isso paradas é uma assim. coisa... Isso é Meu uma pai coisa- entrou no Rabbit Hole. Nós assim, temos foda. conhecidos Pô, pra nossos caralho. daqui da empresa que tem informações. que tem informações Não que fala ele... isso, viado. Não, mas ele vai cortar, até vai cortar aqui, é. Tem Nada desse programa vai pro ar, gente. Vai ter 2 minutos de programa. Ele fala que ouviu essa porra em reunião. Tem 4 Lulas. Ele disse que ouviu essa E o porra. original já morreu. Foda. Graças a Foda Deus. pra caralho. Pô, o mundo seria muito mais legal se fosse assim. Porra! Se a Terra fosse plana. Caralho, eu queria viver nessa porra desse mundo, cara. Tem Nada reptilianos. acontece, né, cara? É quase no Senhor dos Anéis, pô. Tem reptilianos. Sim. E aí o cara é o... Porra, aí tem Aí os tem o cara que é meio arcontes. mago, aí tem um mago, assim, né? Já viu essa merda da gnose? Os arcontes, e aí tem os não sei o que lá. Caralho, eu queria viver nesse mundo, cara. Cara, faça o mundo que você quer viver. Seja o arconte que você quer ver no mundo, entendeu? Exatamente. Seja o demiurgo. Seja o demiurgo, porra.